Hoje nós vamos trazer uma palavra sobre esperar em Deus. A gente vai falar sobre um cara que ele estava inserido num contexto complicado, mas mesmo assim ele disse que ia confiar em Deus e disse que ia esperar no Senhor. Vamos ver mais sobre isso? Seja muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E hoje a palavra para o nosso coração é sobre esperar em Deus. Olha esse texto aqui, Miqueias capítulo 7, versículo 7. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. O profeta Miqueias é um daqueles que a gente chama de profetas menores, ou seja, aqueles profetas que escreveram menos. Não significa que os escritos deles são menos importantes, mas sim que eles escreveram em menor quantidade. Por exemplo, Isaías é um profeta maior, porque ele escreveu bastante coisa. Esse aqui é até um daqueles livros que a gente deixa passar, né? Passa meio batido por eles, ele vem ali depois de Jonas. Às vezes a gente tem até uma dificuldade de achar eles na Bíblia física, enfim. Mas esse texto aqui, Miqueias está profetizando sobre Israel e ele está falando a situação de Israel. Ele está fazendo uma comparação do que ele vai fazer e de como a nação de Israel está. Se vocês lerem os primeiros versículos do capítulo 7, vai ver que a situação de Israel era bem complicada. Alguns exemplos ali, ele diz que os pais se levantam contra os filhos contra os pais, os inimigos são os da própria casa. Ele está descrevendo a situação de Israel que está muito complicada. Está bem difícil porque a nação abandonou a Deus, não está servindo mais ao Senhor como servia antes. Então é todo esse contexto que ele está falando. E aí ele chega nesse ponto de dizer aqui, primeiro que ele começa falando quanto a mim. Então ele vê que a geração está bem difícil, está complicada, eles abandonaram a Deus. Mas quanto a mim, eu ficaria atento ao Senhor. Eu ficarei esperando em Deus. Mesmo em um momento, em um contexto onde todo mundo abandonou a Deus, ele dizia, eu ficarei atento ao Senhor. Eu ficarei esperando no Senhor. Será que a gente tem falado isso? Mesmo em um momento, um contexto onde a gente está inserido, que parece que ninguém mais quer saber de Deus, será que a gente está decidido a esse ponto? Falei assim, não, se ninguém vai seguir a Deus, eu vou seguir a Deus. Igual Josué falou para a nação de Israel também, decidam hoje quem vocês vão servir, se vocês vão servir os deuses das nações, vão fazer o que vocês vão fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou essa decisão de falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então será que a gente está com essa decisão de servir a Deus mesmo em meio a um contexto bem complicado que a gente possa estar inserido, assim como Miqueias estava inserido? Aí ele diz, eu ficarei atento ao Senhor. Ficar atento a alguma coisa é ficar prestando atenção sobre algo que vai acontecer. A gente fica atento ao Senhor sabendo que Deus fará algo, sabendo que Deus vai falar alguma coisa ao nosso coração, e nós estamos atentos a Deus ou nós estamos distraídos no meio de muita coisa. O fato é que existem inúmeras distrações para nos tirar do foco, para que a gente não ouça a palavra do Senhor, não venha meditar nessa palavra, não venha ouvir a Deus ministrando nossas vidas. A gente muitas vezes vai para o culto e está distraído, a gente na nossa casa está distraído, enfim, as distrações. Então tem um monte de coisa nos distraindo para fazer a gente perder o foco de Deus. E Miqueias está falando assim, eu ficarei atento ao Senhor. Miqueias também disse que estava confiando em Deus. Lembra que eu falei que o contexto que ele estava, as pessoas já não confiavam mais em Deus, já não buscavam mais a Deus, não queriam mais saber da vontade de Deus, seguiam outros deuses, enfim. E Miqueias falava, confiando em Deus, ou seja, eu vou continuar confiando em Deus, mesmo que à volta ninguém confie. Se é que a gente está confiando em Deus, isso tudo que a gente está ouvindo aqui é para a gente aplicar para nós e refletirmos, será que eu estou confiando em Deus? Será que eu estou esperando em Deus? Será que ele é suficiente para mim? Tudo isso a gente deve refletir. Então Miqueias está falando, eu vou confiar em Deus. Então que a gente fale também, eu vou confiar em Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu ficarei atento em Deus. E ele termina esse versículo dizendo, pois o meu Deus me ouvirá. Eu não sei o quanto que nós temos de certeza sobre essa frase que a gente acabou de falar aqui, que o meu Deus me ouvirá, que o meu Deus, nosso Deus ouve as nossas orações. É uma coisa que a gente precisa ter certeza, que a gente precisa crer que ele ouve as nossas orações de fato, e que nós podemos orar a ele. Então, a mesma coisa do contexto de Miqueias. Um contexto que o pessoal não buscava mais a Deus, a nação de Israel estava afastada de Deus, enfim, desobedecendo a Deus de todas as formas. Miqueias estava ali confiando, esperando, atento em Deus e dizendo que o meu Deus me ouvirá. Ele sabia que Deus ia ouvir a oração dele. Igual vários salmos que dizem, eu esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então a gente sabe, a gente precisa ter essa plena certeza de que Deus ouve as nossas orações. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa palavra, uma palavra sobre esperar em Deus, um exemplo ali do profeta Miqueias que venha falar poderosamente ao nosso coração para a gente confiar em Deus, para a gente estar atento em Deus, para a gente esperar
em Deus, porque o que nós precisamos vem dele. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.